Você sabia que a forma que você toma a ceia, dependendo de como você está tomando, pode estar trazendo juízo para sua vida? E isso não é exagero, isso está na Bíblia. O que significa então, afinal, né, tomar a ceia de forma indigna? Meu nome é Felipe Bittencourt, eu sou pastor da Igreja Batista aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estamos em mais um Bíblia na Pele, onde a gente trabalha algum texto aqui específico, aprende um pouco mais, a gente expondo o texto e como que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na pele mesmo daquilo que a gente vive nos nossos dias. E eu estou aqui com um dos textos mais conhecidos e profundos, até porque a maioria das igrejas ouvem esse texto pelo menos todo mês, às vezes toda semana, todo dia, dependendo de como é a sua comunidade, que é o texto que fala sobre a ceia, que está lá em 1 Coríntios, a partir mais ou menos ali do versículo 17, mas é mais um pouco para frente que o pessoal utiliza na hora que toma a ceia. E eu quero entender junto com você o que significa tomar a ceia de forma indigna, como que isso aplica aos dias de hoje, o que significa eu tomar a ceia de uma forma que pode me trazer juízo. E nós vamos aqui, como nós sempre sabemos, vamos compartilhar a tela aqui, né, para vocês verem o texto e eu poder trabalhar junto com vocês aqui. Ó, o texto tá aí do lado. A gente vai mexer no texto porque a gente vai ter que ler um pouco mais, mas eu queria ler a partir do versículo 17 para a gente entender o contexto que Paulo está nos trazendo aqui sobre esse contexto de tomar a ceia, tá bom? Então vamos lá, ó. Ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para eu poder desenhar na tela. Bom, vamos lá. Ele começa dizendo o seguinte, fala assim, ó: nas instruções que vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Então, ó, não posso elogiá-los. Marcou diferente aqui, né? Eu não posso elogiá-los. Por que Paulo está falando sobre não poder elogiar? Porque antes ele elogiou. Ele falou antes algumas coisas que ele estava elogiando a igreja de Corinto, mas nisso aqui que ele vai falar agora, ele não vai poder elogiar. Então tem alguma coisa errada aqui. Vou diminuir a opacidade aqui para ficar melhor para marcar o texto aqui, ó. Então, ele chega aqui e ele vai dizer assim, ó, lembrando que eu estou usando o Logos para poder fazer isso aqui, tá bom, gente? Eu não posso elogiá-los, ok? Pois as reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Então, isso é muito importante. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, existe uma coisa que vocês precisam alinhar, que está desalinhado, que eu não vou poder elogiar vocês. E quando vocês se encontram, é pior do que melhor. Alguma coisa que vocês estão fazendo está sendo muito pior do que se encontrar. E olha só, imagina que a gente está falando dentro de um contexto de cristãos que a gente entende que existe, biblicamente, uma convocação para a gente estar em comunhão, para a gente estar unido. Então, Paulo está dizendo, olha, mas quando vocês se reúnem, é muito pior do que vocês nem se reunirem, do que nem vocês estarem unidos. Então, alguma coisa nessa reunião está sendo ruim para aquela igreja e vai nos comunicar aqui, ó. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupo de pessoas que estão brigando e eu creio que em parte isso é verdade. Ou seja, essa briga aqui que Paulo está nos trazendo é uma briga de divisão. Então parece que quando as pessoas se encontravam, elas tomavam partidos, elas segregavam, elas ficavam segregadas e elas brigavam umas às outras. É como se tivesse aqui vários partidos, entendeu? Tipo, tinha o partido A, o partido B, o partido C. O que fazia eles se dividirem em partidos? Depende, poderia ter várias coisas, né? Paulo ele vai dizer mais para frente o que é essa divisão, mas existia alguma coisa que fazia com que eles se dividissem e essa divisão gerava briga entre eles. Ele continua dizendo, e eu creio que isso é verdade. Não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, olha, a divisão que acontece, essa de alguma forma, separação, é para, no final das contas, descobrir de quem é fiel de verdade. Mas isso aqui é um outro, dá pra gente levar um outro estudo por esse lado aqui, né, nessa parte, mas a gente vai focar na parte da ceia. Ele continua dizendo, não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês para ficar claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Isso aqui é muito importante. Não é a ceia do Senhor. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Então, o que acontecia aqui? Nessa época, as pessoas, quando elas iam se encontrar para cear, é como se cada um levasse um prato. Sabe quando a gente vai fazer um piquenique, algum almoço, alguma janta na igreja, cada um fica responsável por um prato? É o que acontecia aqui. Só que existia pessoas que levavam coisas boas, de qualidade, e outras pessoas que não levavam tantas coisas boas de qualidade assim, porque estava relacionado com a questão financeira. Então, se a gente fosse tomar, por exemplo, o dia de hoje, tinha gente que levava picanha, vamos supor, e tinha gente que levava, não sei, uma pipoca. Eu tô botando pipoca porque quando a gente tinha os nossos pequenos grupos aqui na igreja, de adolescentes principalmente, que adolescente não tem muita grana, às vezes até jovem não tem muita grana, quando a gente ia pro encontro e não tinha comida, a gente fazia pipoca, que era bom e barato, né? E aí todo mundo acabava comendo, né? E era bom, o que importava ali era a comunhão, né? Mas
nesse caso, o que acontece? As pessoas, tem gente levando picanha e tem gente levando pipoca. Aí o que acontecia? Eu que levei a picanha, eu comia picanha. E eu deixava quem levou pipoca comer pipoca. Então, pois na hora de comer, cada um trata de comer a sua própria refeição. Então as pessoas não entendiam que esse era um momento de comunhão justamente para a gente quebrar o padrão de hierarquia que existia entre rico e pobre, principalmente. Quando a gente ia para esses momentos, a ideia, a intenção aqui é que as pessoas que tinham muita opção de levavam a picanha, deixar com que aqueles que não podiam levar a picanha comessem a picanha para simbolizar que existia uma comunhão, existia ali uma unidade, que a gente está comendo juntos as mesmas coisas. Só que o pessoal que tinha mais grana, não. Eles comiam primeiro aquilo que eles levavam, que era o melhor, e deixava com que os pobres se dessem mal. E ele está dizendo, olha, isso tudo aqui é tudo menos ceia do Senhor. Vocês estão fazendo qualquer coisa, mas isso não é um momento sagrado. Vocês podem chamar do que você quiser, mas isso aqui eu tenho certeza que não é a ceia do Senhor. E ele continua dizendo, é assim enquanto uns ficam com fome, ou seja, a galera acabava não comendo, né? Ficam com fome, e outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm suas próprias casas onde pode comer e beber? Ou seja, ele está dizendo, cara, se for para comer e beber, se for para se encher de comer picanha, faz isso na tua casa. Aqui, a ceia do Senhor é justamente esse momento onde a gente se encontra para ter uma unidade que a gente não teria em qualquer lugar. E aqui Paulo está falando o seguinte, vamos terminar de ler. Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus, ou seja, a comunhão, as pessoas, e envergonhar aqueles que são pobres? Ou seja, além deles desprezarem a comunhão, a igreja, as pessoas, eles envergonhavam aqueles que eram pobres. O que é que vocês esperam que ele lhes diga? Querem que os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. Então, existia naquele tempo, e existe até hoje, tá? Uma hierarquia. Vamos botar, por exemplo, uma pirâmide aqui. Existia uma hierarquia. Nos jantares daqueles que não eram cristãos, a hierarquia, ela ficava muito clara. Porque aqueles que tinham dinheiro, né, aqueles que eram topo aqui da pirâmide, eles sentavam em lugares, né, aqui é uma cadeira, tá? Eles sentavam em lugares especiais, eles comiam comidas especiais. Enquanto que aquele que era pobre, ele sentava em outro lugar, comia outra comida. Quando Paulo vem e traz isso aqui, ele está falando, olha, vocês não entenderam. A ceia do Senhor, ela é justamente para a gente quebrar esse padrão de hierarquia que existe no mundo, para mostrar que todo mundo aqui é pecador e precisa do mesmo Salvador. Então você que leva picanha, se você quer comer picanha e se comer até não poder mais, faz isso na casa. Mas quando a gente fala de ceia, de comunhão, o objetivo aqui não é encher a barriga. O objetivo aqui é compartilhar com quem não tem. Então todo mundo passa a ser o mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, comendo as mesmas coisas. E uma coisa ainda mais agravante, que acontecia? A galera que era mais pobre, normalmente a gente tinha esse aqui, os ricos, né, e os pobres. Então vamos botar aqui, o pobre levava pipoca e o rico levava picanha. Gente, é claro que aqui é só um exemplo, tá? Eu gosto de comer pipoca assim como eu gosto de comer picanha. Pipoca é muito bom, é maravilhoso. Não é que quem come pipoca é pobre, mas vocês entenderam, né, o que eu quero dizer. Então, as pessoas levavam aqui, o que acontece? Os pobres, a maioria deles eram escravos, eles eram trabalhadores. E vamos supor que a reunião estava marcado, sei lá, a gente vai se encontrar na igreja às 16 horas, ok? Da tarde. 16 horas. 16 horas, a maioria dessa galera aqui estava trabalhando. Então eles não conseguiam chegar às 6 horas. Então a galera que era rica, que tinha mais tempo, né, que ficava de boa, chegava às 16 horas, traziam as comidas e bebidas deles, comiam as comidas e bebidas deles até não poderem mais, até se fartar. Quando a galera trabalhadora, escrava, pobre, via com a sua pipoca ali 8 horas da noite, às 20 horas, já não tinha mais nada. Então, além deles estarem desprezando a igreja de Deus, ou seja, nós estamos ignorando, deixando de lado, não estamos nem ligando, nem pensando para aqueles que vão chegar mais tarde, porque afinal, né, são pessoas mais pobres mesmo. Os pobres, quando eles chegavam, eles eram envergonhados, porque eles chegavam mais tarde, porque eles não conseguiam chegar mais cedo porque estavam trabalhando, e eles não tinham nada para comer. E a ideia é realmente ser uma unidade, uma união de pessoas ali, onde compartilham e comem da mesma coisa. Então Paulo, ele inicia aqui dizendo todo esse contexto. Então esse é o contexto. Eu não posso elogiar vocês por conta disso. Olha o que está acontecendo, é uma vergonha. Vocês estão desprezando, vocês estão deixando de lado, vocês estão usando a mesma hierarquia do mundo para aqui, para a igreja, que é o corpo de Cristo, onde todo mundo já entendeu que não merece nada, que é pecador, que precisa
do Salvador. Então Paulo está aqui realmente brigando com eles. E agora eu vou jogar o texto mais para cima e vou ter que sumir com isso que eu escrevi aqui. E aí ele começa, aqui no versículo 23, fazendo o seguinte, ó. E ele começa: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é o que o Paulo, ele não está falando coisa da cabeça dele. É algo do Senhor. Então, o ensinamento de ter uma ceia, ela vem do próprio Senhor. Não é Paulo que inventou isso. E ele continua dizendo e diz: é que o Senhor, que a noite em que foi traído, isso aqui é muito importante, tá? Na noite em que foi traído. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que isso aqui, gente, não foi um dia comum, não. Não foi um dia comum, não. Foi um dia sério, um dia de traição. É um dia para Paulo tá falando, olha, o dia que Jesus fez isso não foi aquele dia por acaso. Foi um dia assim de extrema importância onde o próprio Cristo foi traído. Então não foi um dia qualquer. Então aquilo que nós fazemos aqui foi feito debaixo de um dia que era um dia significativo. Ou seja, a ceia, ela não é um ritual, ela não é um momento frio que você vai e come pão e bebe ali o suco de uva. A ceia é um momento carregado de dor, carregado de peso, carregado de entrega. Então a ceia mostra a história da salvação a partir desse início onde nós vemos Cristo sendo traído, iniciando a noite dele, onde depois ele vai caminhar para uma caminhada de cruz, sendo traído. Então, é muito importante quando a gente participa desse momento de ceia, a gente entenda que aquele momento que nós estamos participando existe um peso, um significado muito grande acontecendo ali, não é qualquer coisa que a gente está fazendo. Isso mostra a gravidade desse memorial que nós estamos participando. E aí a primeira coisa que ele fez foi, pegou o pão, deu graças e o partiu. Este é o meu corpo, entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. A primeira coisa, que Deus fez com o pão? Ele partiu o pão. Sabe o que significa? Esse é o corpo de Cristo partido por cada um de nós. Quando Jesus pega o pão e parte, ele está dizendo, olha só, esse é como o meu corpo. Sabe o que aconteceu com o meu corpo? Ele foi partido, ele foi quebrado, ele foi moído, ele foi esmagado em favor de vocês. Ele fala aqui, ó, entregue. Ninguém me pegou, ninguém me obrigou. Eu entreguei o meu corpo que foi partido em favor de cada um de nós que precisávamos desse encontro com Jesus. Então, quando eu e você pegamos o pão da ceia, aquele pão que representa o corpo, não só representa o corpo, mas representa um corpo que foi entregue por amor. Ninguém o obrigou, ninguém o empurrou. Ele se entregou e ele foi partido, moído, despedaçado. Por quem? Por nós, em favor de nós. Então, aquele momento que eu pego o pão da ceia, é esse momento onde eu olho para o pão e falo, Jesus, é isso. Esse foi o seu corpo partido, quebrado, esmagado por mim, em favor de mim, por causa de mim. E o Senhor se entregou completamente, se entregou como esse cordeiro sem uma palavra, se entregou por amor em mim. E façam isso. O que quer dizer que façam isso? É que vocês precisam continuar repetindo isso que eu estou mostrando aqui. É claro que não tem uma ordem expressa de quantidade, mas de ordem de repetição. Então nós precisamos fazer sempre. A maioria das igrejas vai optar, até por uma questão de logística, que aquilo aconteça de forma mensal. Eu conheço igrejas que fazem todos os domingos, todos os finais de semana. Então façam isso em memória. Então o que ele está dizendo é o seguinte, é que esse pão e o vinho, né? E o vinho, eu vou botar vinho aqui, eles são um memorial. Só que é um memorial sagrado. O que significa? Significa que o pão e o vinho eles têm valor sagrado neles? Não. Mas eles apontam, eles representam, eles indicam algo que é sagrado. O que foi sagrado? A morte, a entrega de Jesus naquela cruz. Então a gente faz isso repetidamente, nos lembrando desse corpo esmagado de Jesus naquela cruz e a entrega que ele nos deu. Então o pão e o vinho em si, eles são um pão e vinho comum. Eles em si não têm poder, eles não são sagrados. Não posso encostar, não posso fazer nada. Não, mas eles apontam, eles representam algo que é sagrado. Então eles são importantes. O pão e vinho é importante. Os elementos, eles são importantes. O que eles significam são importantes. Então é importante a gente entender e a gente pensar, esse é o pão e esse é o vinho. Eles em si não têm nenhum poder, mas eles apontam para algo que tem. Eles apontam para algo que é sagrado. E nós fazemos isso nos lembrando do que Jesus fez por nós, da entrega. E ele continua, e assim também pegou o cálice, depois de jantar pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso também em memória de mim. Mais uma vez, Jesus está pegando o cálice, e o cálice aqui naquela época era vinho, hoje a gente utiliza muito o suco de uva. Por quê? Porque o vinho, ele também representa algo, ele representa as uvas sendo esmagadas para gerar aquele vinho.
Isso representa, mais uma vez, olha, o meu corpo foi esmagado para que o sangue fosse vertido. O meu corpo ele foi destruído, assim como o corpo representa, o pão representa o corpo aqui sendo partido, eu fui esmagado para que o sangue gerasse vida. E ele vai dizer que é uma aliança que é garantida pelo meu sangue. Então o que sustenta essa aliança é esse sangue de Jesus, daquele corpo esmagado, espremido assim como a uva naquela cruz. E ele vai dizer aliança nova, a nova aliança. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que agora, é possível. O que é possível? Sabe o que é possível? Vou botar um coraçãozinho aqui, Agora é possível. Possível que a lei está presente no nosso coração. Sabe o que significa? Significa que no Antigo Testamento as pessoas elas liam a lei e não conseguiam cumprir a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei hoje também não, mas nós temos o Espírito Santo no nosso coração, que a nova aliança faz com que a lei seja escrita no nosso coração. Antes o que acontecia? As pessoas olhavam para a lei, elas liam a lei, elas tinham o intelecto de entender o que a lei dizia e elas olhavam para aquilo ali e falavam, eu vou tentar viver isso aqui. Mas elas não conseguiam. Por quê? Porque elas não tinham aquilo que era necessário para viver a lei. Que é o quê? Que é o poder do Espírito Santo. Porque ninguém consegue viver a lei. Agora, essa nova aliança nos torna possível viver a lei. Agora eu posso olhar para a lei e não só entender ela intelectualmente, mas ela ser escrita no meu coração e porque eu tenho o Espírito Santo, eu consigo viver aquilo que eu entendo, aquilo que eu leio, aquilo que eu entendi, aquilo que meu intelecto conseguiu compreender. Então, quando a lei diz lá que você não pode falar mal do seu irmão, não pode invejar o seu irmão, não pode trair o seu irmão, não pode ter outro Deus. Quando a gente olhava para aquilo lá, a gente falava, não, isso aqui é impossível. Mas agora, essa nova aliança que veio pelo meio do sangue, que foi esmagado, o corpo de Jesus foi esmagado para que esse sangue fosse vertido naquela cruz. E eu e você, por causa desse sangue, porque a aliança é sustentada sobre esse sangue, a lei pode ser escrita no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado por causa de Jesus morto naquela cruz. Agora se tornou possível viver da maneira correta, porque antes era impossível eu conseguir viver da maneira correta, agora é possível, agora se tornou realmente real eu ter o poder de olhar para o que a lei me pede e viver à altura daquilo, viver sobre aquilo. Então por isso que saber sobre essa nova aliança é muito importante. E aí ele vai dizer, façam isso de novo, em memória de mim. Ou seja, ele está reforçando, ele está dizendo, lembra que eu falei do pão? O vinho também. Então isso aqui, esse memorial em memória de mim precisa ser repetido e feito para que vocês sempre estejam se lembrando. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebam desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, a ceia, ela serve para 3 coisas. Passado, presente e futuro. A ceia, ela serve para 3 coisas. Passado, sabe o que eu e você fazemos quando ceiamos? Nós lembramos do corpo quebrado de Jesus sendo esmagado para o sangue ser vertido naquela cruz e a nova aliança ser derramada sobre nós. Presente, porque é através da ceia que eu posso viver, tornar possível viver a lei, e não só viver a lei, mas possibilidade de ter comunhão com meu irmão. Então ela é presente porque agora eu posso fazer isso junto com os meus irmãos que também foram alcançados por Jesus. E ela é futuro porque quando eu faço a ceia, eu também me lembro que ele vai voltar até que ele venha. Então enquanto ele não veio, eu faço a ceia para até que ele venha, eu me lembre. Então eu me lembro do que aconteceu naquela cruz, eu me lembro da vida que eu tenho hoje, como eu posso viver, mas eu também me lembro de que Jesus vai voltar. Então passado, presente e futuro, uma narrativa de Deus sobre a história, contando que a gente era pecador, mas a gente foi alcançado, de que hoje a gente pode viver essa vida e de que Jesus vai voltar. Então nós temos aqui até uma expressão escatológica através do memorial da ceia, de que nós nos lembramos que Jesus vai voltar. Por isso que a ceia é esse papel e essa parte tão importante. E aí tem uma coisa muito importante que ele vai dizer aqui, que é que quando nós ceamos, o que nós fazemos? Nós anunciamos, nós mostramos. Então a ceia é essa pregação pública da cruz de Cristo. Então a ceia é essa pregação a todos de que existe uma cruz, de que Jesus morreu nessa cruz, de que ele vai voltar. Então quando eu e você ceiamos, além de nos lembrar do passado, de hoje, do que vem, nós estamos proclamando para todas as outras pessoas, para uns aos outros, nós estamos proclamando de que existe uma salvação, existe um Cristo que morreu e que ele vai voltar. E aqui a gente vai para a última parte, eu vou ter que subir aqui de novo e sumir com essa tela.
E ele continua no versículo 27, olha só o que ele vai dizer. E aqui começa a parte de por que é importante a gente entender o que a gente está fazendo com a ceia. Lembra que a gente está num contexto aqui onde as pessoas estão desprezando umas às outras, ignorando. Se a gente fosse contextualizar, o que acontecia era o seguinte, hoje, né? É como se a gente ignorasse aqueles que são mais humildes, aqueles que são mais simples. É como se a gente vivesse no meio de fofoca, de calúnia, de comparação, de competição, de exclusividade, de panelinha. Tô até usando a minha cola aqui do lado, porque é tanta coisa que a gente vive na igreja hoje, que na verdade, não dá nem vontade de rir, dá vontade de chorar, né? Sabe, quando a gente se fecha em grupos escolhidos, aqueles que se dizem, né? Grupos escolhidos, ou quando a gente se associa com alguém só por uma questão de visibilidade, de influência, de interesse, ou quando a gente é indiferente aos outros na dor, sem compaixão, ou então quando a gente começa a ignorar mesmo, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu não tenho maturidade de lidar com ela, eu simplesmente quero andar longe, não quero mais ter contato. Tudo isso quer dizer aquele capítulo, aqueles versículos anteriores antes de Paulo falar da ceia. Se a gente vive assim, a gente tá vivendo igual aquela pessoa, a gente tá simplesmente largando mão, olhando pra gente mesmo. E aí, se a gente tomar ceia desse jeito, que naquele contexto era um contexto de ricos e pobres, mas no nosso contexto isso se abrange até muito mais coisas, mas basicamente o que ele tá falando se você tem problema de relacionamento com seu irmão de qualquer esfera, se você tem dificuldade de se relacionar com seu irmão de qualquer esfera, se você ignora o seu irmão, se você faz segregação, se você fala mal do seu irmão, se você é indiferente ao seu irmão, se você não perdoa o seu irmão, se você ignora o seu irmão, se você não quer se relacionar com o seu irmão ou tem interesse em se relacionar, você está igual à igreja de Corinto. E aí você entendeu o que é a ceia, a seriedade da ceia que a gente acabou de falar, e ele começa no versículo 27 e vai dizer: por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e contra o sangue de Jesus. Ou seja, o que esse modo é? Essa quebra do relacionamento. E relacionamento com quem? Com o meu irmão. Então, se eu quebro esse relacionamento com o meu irmão, dos exemplos que eu acabei de falar, que no exemplo aqui era essa questão de ricos e pobres, chegando mais cedo, os ricos comendo mais, bebendo mais, deixando os pobres para trás, envergonhados. Mas nosso contexto é tudo isso que eu falei. Se eu estou assim, eu estou ofendendo a honra do Senhor. E eu estou pecando contra o corpo. E aqui contra o corpo são as pessoas. Estou pecando contra as pessoas e contra o sangue de Cristo. Portanto, que cada um examine sua consciência e então come e beba. Presta atenção aqui. Portanto, cada um, ou seja, Jesus, ele oferece uma opção. Não é para você ficar sem tomar ceia, Então, coma. O tomar ceia indignamente não é tomar ceia em pecado. Porque se tomar ceia em pecado seria indigno, então todo mundo estava indigno. O que ele está falando se você pecou contra o corpo, se você fez uma dessas coisas que eu dei como exemplo aqui contra alguém, você está tomando a ceia indignamente. Mas, o que você vai fazer? Você vai examinar sua consciência. Você vai olhar, será que eu estou vivendo uma vida assim? Será que eu estou falando mal do meu irmão? Será que eu não perdoei alguém? Será que eu estou ignorando alguém? Será que eu estou vivendo sem compaixão? Será que eu estou desprezando alguém? Será que eu estou me associando com alguém por interesse? Será que eu estou participando de alguma competição, de alguma comparação, de alguma facção, de alguma divisão? Se eu estou, Deus, me perdoe, eu quero mudar meu coração. Eu quero não pecar mais contra o corpo. Porque é o meu corpo, é o meu irmão, não importa quem seja, eu preciso ter maturidade para lidar com opiniões diferentes. Deus, eu preciso mudar isso. E aí o que você faz? Você come. Porque aí, o exame, ele traz essa consciência de arrependimento, de mudança, até de ação para que você corrija o relacionamento do seu irmão, mas em nenhum momento a Bíblia nos fala para não comer. Eu estou em pecado, deixa eu deixar a ceia, o pão aqui, agora eu vou deixar de lado porque eu não posso comer porque eu estou em pecado. Não, se você está em pecado, todo mundo está em pecado, ninguém pode comer. Agora, se você está pecando contra o corpo, que é algo específico sobre a ceia aqui, e é o que a ceia nos mostra, a ideia é: examine, se arrependa daquilo, mude, vá lá e peça perdão, mas não deixe de comer. Existe algo sobre participar da ceia que nos renove, a gente vai ver isso aqui. Então nós precisamos comer e ceiar juntos, mesmo que a gente esteja nessa situação, mas se a gente se examinar e se arrepender daquilo, a gente está pronto para comer. Essa é a ideia, não é deixar de comer, ao contrário. Comer faz parte de participar do corpo, né? Quando eu como do pão, quando eu tomo do vinho, eu estou simbolizando de que agora o corpo eu faço parte do corpo, né? O sangue de Jesus também faz parte de mim e eu pertenço a esse corpo, aquilo se torna parte de mim. Então beba do cálice.
Então essa é a opção que a gente tem. Pois a pessoa que come do pão e beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, então, ou seja, sem reconhecer que aquele momento é o momento daqueles que pertencem ao corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Ou seja, a pessoa que não reconhece do que ela está participando, da seriedade, do que ela está lembrando, do que ela está anunciando, essa pessoa está bebendo para o próprio castigo. Então ela mesma está se colocando em juízo. Então não é Deus que está fazendo isso ela mesma se coloca isso. É por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos e alguns já morreram. Ou seja, existe sim algo físico quando você toma a ceia dessa forma indigna. Então, tomar a ceia de forma indigna, ela traz alguma coisa física pra gente. Doença, fraqueza e até morte. Isso aqui, gente, não é algo para aqueles tempos. E tá falando, olha, se você toma a ceia sem examinar, sem se arrepender, sem entender do que você está fazendo, isso está trazendo castigo sobre você. Castigo que pode te deixar doente, fraco e até levar você à morte. Isso aqui é muito sério porque parece, né, que é só um pão e vinho que a gente toma lá para se lembrar que Jesus morreu e tal. Não existe algo profundo, que aquilo que nós estamos participando é o corpo e o sangue de Cristo. Se examinássemos primeiro, olha o que ele vai falar, se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então lembra da opção aqui, ó, a opção aqui, gente, é só se examinar. Aí também não é para ser aquela pessoa que fala assim, o irmão é só me examinar e lembrar, é verdade, eu peguei com o Senhor, pronto, eu posso tomar, não. O exame aqui, ele é um exame de arrependimento, ok? Um exame de arrependimento que precisa ter. Eu me examino, me arrependo e aí eu não serei julgado pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Isso aqui é muito importante, ó. Ele está dizendo que esse castigo aqui é um castigo bom, vou botar em aspas aqui. Por quê? Porque se eu e você não somos, nesse caso, disciplinados por Jesus, a gente seria condenado junto com o mundo. Então, até esse castigo é graça de Deus para que eu e você não sejamos condenados com o mundo. Até esse castigo de Deus é graça para que eu e você não sejamos condenados eternamente. Então, a gente recebe esse juízo, mas como uma graça de Deus para que eu e você não sejamos condenados com o mundo. Aí ele diz, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns aos outros. Esperem, ou se corrijam, ou se arrependam, aguardem, sejam um, se unam, pensem nos outros, tenham compaixão dos outros. E se alguém tiver fome, ou seja, está dizendo, a ceia não é para comer, não é para encher a barriga, que come em casa para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Então, gente, é isso que é a ceia do Senhor, é isso que nós fazemos quando nós nos encontramos. Então nós estamos juntos para ceiar, para nos lembrar de que Jesus morreu, mas ele ressuscitou também. Mas também que hoje nós temos união e que ele vai voltar. E se algo de nós que vive nessa vida com os nossos irmãos, se examine, se arrependam e tome da ceia. Que a ceia representa esse corpo quebrado de Cristo. E as uvas representam o corpo esmagado para ter o sangue. E a gente poder lembrar e proclamar que Jesus ressuscitou, vive e ele vai voltar. E a gente possa fazer isso sem ter juízo sobre nós. É isso que significa a ceia. A ceia é esse ato sagrado. Ele não é mágico, né? Em si ele não tem poder, mas ele aponta para algo poderoso, para algo que nos mudou, para algo que é sagrado. Que a sua próxima ceia, quando você estiver na nossa igreja, não seja só um pãozinho, um suco de uva, mas que ela tenha esse peso daquilo que significa de fato a ceia. E que você possa se examinar, se arrepender e tomar a ceia, para que ela possa trazer vida para você. Então, se esse episódio te ajudou a entender um pouco mais do que é a ceia, porque tem muita gente tomando ceia sem discernir o que é o corpo, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, deixar um comentário aqui, algo que te marcou, curtir esse vídeo, seguir o nosso canal, porque a gente vai ter outros textos como esse que a gente vai compartilhar com vocês. Que esse vídeo possa ser uma resposta de Deus para a sua vida. E, mais uma vez, comente aqui embaixo o que Deus falou com você, naquilo que a gente aprendeu um pouquinho mais hoje aqui, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo Bíblia na Pele.